E aí, tudo bem? Estou chegando aqui para falar de algo que você detesta, algo que você não gosta, algo que você não quer para você de jeito nenhum, mas para o seu rival eu sei que você quer. É o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Olha, nessa quarta tem uma decisão para quem fala que pontos corridos não tem. Quarta-feira é dia de decisão contra o rebaixamento. Mas antes de eu falar desse assunto, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar like no vídeo e compartilhar. E claro, se você gostar do assunto ou não, se discordar, escreva aqui também nos comentários. Eu vou usar o Globoesporte.com, os amigos do GE preparam sempre isso aqui, ó, que é o simulador para a gente falar de rebaixamento. Rebaixamento é uma coisa dolorida. Tem quem diga que jogar a Série B molda caráter. Eu acho que ninguém gosta de moldar caráter, né? O velho Dionísio Filho, que Deus o tenha, ex-lateral do Coritiba, do Pinheiros, enfim, de tanta história do Atlético Paranaense, ele dizia assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, obviamente, não tem nada de bom em jogar a Série B, nem em moldar caráter, nem em arrumar as economias, é tudo balela. Dois clubes que voltaram de lá há pouquíssimo tempo, Vasco e Cruzeiro, vão se enfrentar nessa quarta num jogo muito decisivo. Se a gente der uma olhadinha na classificação, olha só, a coisa está muito feia para o Coritiba, que tem 29, então ele já está a 11 pontos de Cruzeiro e Vasco, com ainda 12 a serem jogados. Matematicamente, ele cai se Vasco e Cruzeiro somarem 2 pontos. Os dois times, tá? O Goiás com 35 está apertado também, está a 5 desses dois times. A situação também é bem delicada. E o Bahia com 38, então, está hoje dentro da zona de rebaixamento. Como os dois se enfrentam, existem 3 possibilidades. O Vasco se complica, o Cruzeiro se complica ou os dois se complicam. Então eu vou subir aqui, tá? Para a gente falar um pouquinho desse jogo. O jogo é no Mineirão, tá? E em caso de empate, vamos dizer 1-1 para pelo menos ter gols, todos aqui ficariam com 34 pontos, ainda com risco de rebaixamento teríamos pelo menos, do Corinthians para baixo, porque em 12 pontos, 6 é possível tirar. Do São Paulo para cima, acho que já não correm risco. Mas a chance do Corinthians é pequena, o problema do Corinthians é o número de vitórias, tá? O Fortaleza também tem uma chance remota, tem 12 vitórias, é um bom desempate. O Inter da mesma forma, mas um pouquinho pior. O Santos deu uma respirada, mas está mais apertado. No caso de empate, nós teríamos o Bahia a 3 pontos de Cruzeiro e Vasco, tá? Com 41, e o Goiás a 6 pontos. O Coritiba ainda vivo matematicamente, é claro que ele não pode ver esses rivais empatarem nem mais uma vez. Cruzeiro e Vasco só poderiam empatar este jogo entre si e perder todos os outros para que o Coxa escape e ele, Coritiba, vencer todas. Convenhamos, para quem venceu 8, vencer as últimas 4, né, é bem difícil. Goiás e Bahia têm mais expectativa. Aí a gente vai ver a tabela, tá? Vou atribuir o empate só para zerar a conta, evidentemente que quem vencer, vamos ver, o Vasco ganha fora de casa, então ele vai a 43, respira bem, bota até o Inter um pouco mais para baixo. O Cruzeiro ganha em casa, né? Aí a gente sobe aqui, ó, você vai ver que é o mesmo caso, também o Inter vai para baixo, só que a diferença aqui fica de 5 pontos, né? O Vasco é que entra numa briga com Bahia e Santos principalmente. Então o empate eu vou manter só para deixar as coisas mais tensas, não para cruzeirenses e vascaínos, mas para todos, para ter mais clubes envolvidos. Restando então 4 rodadas, nós teríamos aqui, ó, Fluminense e Coritiba, convenhamos, Fluminense favorito, né? Goiás e Cruzeiro, jogo decisivo contra o rebaixamento. Nesse caso de empate, o Goiás teria que vencer de todo jeito em casa para encurtar a distância para 3 pontos. O Cruzeiro, por exemplo, poderia até especular um empate aqui, ó, porque ele manteria, né, 6 pontos do próprio Goiás. Só que ele teria que torcer para o Bahia não vencer o Corinthians em São Paulo. O Corinthians não está lá essas coisas, mas vai jogar este jogo para somar 45 pontos. O empate é muito ruim para o Bahia nessa circunstância. Só a vitória ajuda. Mas eu vou atribuir aqui mais um empate, não pense que eu estou em cima do muro, não, porque aí o Corinthians já sai da conta e o Bahia mal e mal somaria um pontinho fora de casa. E o Vasco, quem vai pegar um quase de férias Atlético Paranaense em Curitiba, Furacão, para sonhar com o Libertadores, tem que ganhar e torcer contra Atlético Mineiro e Flamengo, sendo que eles se enfrentam, tá? Acho que nessa rodada não. O Galo pega o Grêmio e o Flamengo pega o América já rebaixado, né? Bem mais time vai fazer os pontos. Mas eu vou colocar aqui uma vitória do Furacão. A gente vai ter aqui, nessa eventualidade, o Bahia diminuiria 2 pontos, mas ainda não sairia, né? O Cruzeiro seguraria o Goiás.
Então, evidente que esse jogo aqui é mais uma decisão. O Botafogo vai pelo título contra um Santos. Se o Santos empatar, ele praticamente escapa. Então, se a gente colocar, por exemplo, um empate contra o Vasco, a favor do Vasco em Curitiba, ele fica com 42 e o Santos a 43 empurraria Vasco e Cruzeiro ainda para baixo. Esse jogo aqui, o Santos pode até se dar ao luxo de ser derrotado, tá? Se a gente olhar a classificação. Por quê? Porque ele teria, contando com uma rodada bem ruim dos seus rivais, né, ainda a chance de escapar. Mas vejam vocês, se tudo der certo para Bahia, Vasco e, Goiás, que estão abaixo, e der errado para o Santos, que ainda está na briga, já vai ter dado errado também para o Corinthians, e até para o Fortaleza, que pega o Palmeiras fora de casa, olha só o que a gente teria aqui, ó. 41 Cruzeiro, 44 Vasco e Corinthians. Todo mundo apertado ainda, e o Goiás com chances de, em 6 pontos, colar nessa galera. Então, nessa combinação de dar tudo errado aqui, pode dar errado para o Vasco também, o Vasco está pior ainda, ó. Pode ficar ali embaixo, mas o Corinthians e o Fortaleza, eles não podem se dar o luxo de perder o jogo, que passa a ser um jogo realmente decisivo. O empate ajuda o Corinthians, a vitória dá um belo refresco no Bahia, e aqui também, hein? Fortaleza precisa pelo menos empatar com o Palmeiras, que olha aqui, ó, briga pelo título. Então não pode dar mole, não. Na outra rodada, a gente já teria um Vasco e Corinthians, né? Então, se o Corinthians não vencer o Bahia, ele entra numa final nesse jogo aqui. Um Santos e Fluminense já de férias. Um Cruzeiro e Atlético Paranaense, depende muito ainda das chances do Furacão. Esse jogo é sem torcida em Minas. Um Coritiba que só pelo milagre, contra um Botafogo precisando ganhar pelo título, né? O Goiás visitando um Grêmio que está brigando aqui, ó. Eu não fiz a simulação do jogo do Grêmio aqui, mas o Grêmio na rodada passada vai ter jogado contra o Galo. Então, um jogo bem difícil. Na eventualidade do Grêmio ganhar esse jogo, né, ele ainda segue brigando pelo título. E aí, contra o Goiás, é bem favorito, né? Olha só o que poderia acontecer nessa rodada aqui, o Grêmio em primeiro lugar. Então, é uma rodada também muito decisiva. Já contamos 3 decisões, hein, nos pontos corridos aqui, 2 envolvendo o Cruzeiro, uma com o Goiás, 2 com o Vasco, né? Confrontos diretos aí, essas equipes que estão envolvidas aqui diretamente. Vamos dar uma olhadinha, ó, que tem Botafogo e Cruzeiro valendo o título, e aqui vai valer título até o fim, mesmo que o Botafogo seja derrotado, ele vai seguir muito perto por conta da tabela, né? Então o Cruzeiro vai ao Rio pegar o Botafogo numa situação desesperadora. O Bahia vai ter a chance de um confronto contra um já rebaixado América. Isso também pode ajudar o Bahia, porque o Vasco vai visitar ainda o Grêmio brigando pelo título. Então é um problema para Vasco e Cruzeiro, né, não somarem pontos aí. O Bahia vai ter essa chance aqui de ganhar fora de casa. E o Santos aí também, o Atlético Paranaense é muito o que depende do que vai acontecer. Vejam que tem Atlético Mineiro e Paulo, você tem as possibilidades do Galo somar menos pontos nessas rodadas, então pode ser que o Furacão ainda esteja vivo aqui, isso é ruim para o Santos, que está brigando lá. E para fechar, o campeonato vai ter, eventualmente, um Bahia Atlético Mineiro, talvez o Galo até sonhando com o título, acho bem difícil, mas com certeza brigando por Libertadores, no mínimo, fase direta, diretamente vaga na fase de grupos, tá? Um Cruzeiro recebendo o Palmeiras pelo título, isso é certeza, o Palmeiras vai chegar brigando pelo título. Um Santos pegando um Fortaleza provavelmente de férias, se não pode ser até confronto direto, ou ambos de férias. E o Goiás vai ter esse refresco aqui, hein? Se o Goiás se mantiver vivo, se ele fizer o resultado em casa, especialmente diante do Cruzeiro, ele tem a chance aqui de escapar. Curitiba e Corinthians depende muito, o Coxa é só pelo milagre mesmo. Então, a situação está muito apertada. Conforme a combinação de resultados da rodada, a gente pode ter aqui, ó, com 35 jogos, Goiás 36, né? A gente pode ter aqui do Corinthians até o Goiás brigando contra 2 vagas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times para 2 vagas. Né? Então é uma situação realmente muito difícil, a ponto de que, se chegar aqui assim, por exemplo, o Corinthians pode correr risco de rebaixamento. Dá uma olhada aqui, ó. Estou atribuindo resultados que dificultem a vida de todos aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui seria um perereco para a última rodada. Estou pegando só os rebaixados, hein? Dá uma olhada aqui. Não vou nem entrar na briga de título, vou só complicar a vida dos times que podem acabar rebaixados. Dá uma olhada em como a coisa pode ficar super apertada, né? Resultados caóticos aqui, ó.
Ó, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44. Então, tem ainda muito campeonato. E este jogo entre Cruzeiro e Vasco, que está adiado aqui desta rodada de número 33, é uma decisão, tá? Quem que vai levar? Quem está em melhor fase? O Vasco tinha crescido, caiu de desempenho. O Cruzeiro, com o autor, estreou ganhando fora de casa do Fortaleza. Vai ser, olha, de arrancar os cabelos. Bom jogo para você, né? Se você é rival, está torcendo contra toda essa turma aí. E se você está angustiado, bom jogo, sucesso. Série B não molda caráter, não. Série B é um sofrimento só. Like aqui no vídeo, inscrição no canal e a gente volta a qualquer momento para bater um papo. Valeu?